Graça e paz, povo de Deus, como estamos? Espero que todos possam estar bem, todos possam estar continuando sendo cuidados pelo nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez queremos nos encontrar, Podemos nos encontrar novamente, estarmos juntos, reunidos agora nesse momento onde nós queremos cultuar o nosso Deus, queremos ter um tempo precioso na presença do nosso Senhor e poder usufruir daquilo que Ele nos deu a oportunidade de prepararmos para essa noite. E eu creio que o Senhor vai falar firmemente ao nosso coração, vai falar firmemente à nossa vida, porque como a gente sempre tem dito, nós temos tentado preparar sempre algo que venha agradar primeiramente ao coração de Deus. E eu creio que quando o coração de Deus está sentido agradável, agradável aquilo que nós estamos fazendo, eu creio que o agir dele é pleno e fala firmemente o nosso coração. Então, mais uma vez, eu quero desde já agradecer esse privilégio, essa oportunidade de poder novamente estar junto com cada um através desse nosso culto, que realmente o Senhor venha falar firmemente ao nosso coração. Peço que o Espírito Santo ministre sobre sua vida da sua família, daqueles que estão podendo participar conosco, assistindo esse momento, e que realmente esse tempo seja tudo para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. E sabemos que já estamos há um bom tempo, por motivos dessa pandemia, transmitindo através dessas lives, e que o Espírito Santo sempre nos oriente, mesmo quando não estamos juntos, não estamos participando ainda presencialmente, mas que o Espírito Santo sempre seja o nosso orientador, aquele que continua a nos direcionar, continua a nos mostrar o caminho certo a percorrer, e para que quando retornarmos, possamos retornar fortalecidos, firmados mais na palavra, firmados mais no direcionamento do nosso Senhor. Eu acho que esse período vai ser um período onde como ainda estamos assim, mas que onde o Senhor continua a ministrar sobre nós e a nos direcionar em algumas áreas que ainda talvez precisamos ainda melhorar. Talvez seja isso, ou talvez seja simplesmente ainda um tempo onde o Senhor está preparando algo melhor ainda para nós lá na frente. Então que Deus nos abençoe nesse momento de comunhão, que Deus fale conosco, que nós possamos deixar nosso coração aberto, escancarado, para que o Senhor tenha o livre acesso a nós, para que possamos experimentar aquilo que Ele preparou para nós essa noite. Amém? Eu quero ler um texto de abertura com os irmãos, texto de 2 Pedro, o capítulo 1, os últimos dois versículos 10 e 11, onde ele traz um direcionamento para nós também. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ali ele está falando sobre a nossa vocação, sobre a nossa eleição, sobre aquilo que nós já recebemos do nosso Senhor, e assim Ele nos orienta a nós continuarmos, a nos empenharmos, a continuarmos a praticar aquilo que Ele tem nos chamados a fazer. Então que esse texto já possa começar a falar no nosso coração para as demais coisas ainda que vamos ter durante essa noite nesse culto. Amém? 2 Pedro, versículo 10 e 11 diz assim: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dizer aqui de uma outra versão que eu tenho sobre esses dois versículos, ele diz assim: quando confiamos a vida a Deus, talvez nos perguntemos se existe algo que devemos fazer. E o apóstolo Pedro nos lembra que o Senhor espera que façamos nossa parte no processo do nosso crescimento espiritual. Conforme buscamos a transformação em nossa vida,
compartilharemos da natureza divina e receberemos a habilidade de ter novos pensamentos e formular novos padrões de comportamento. Que nós não venhamos nos deixar, durante esse tempo, nos envolver pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Que nós não venhamos esquecer de tudo aquilo que nós já experimentamos de Deus, nosso convívio, tanto de comunhão de igreja, mas principalmente do nosso convívio da palavra de Deus. Mas que nós possamos continuar nos empenhando na sua palavra, nos empenhando na dedicação ao nosso Senhor, para que realmente Ele continue a nos moldar e a nos modificar naquilo que é necessário para que nós possamos, como diz no finalzinho, né, do versículo, né, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse tempo que nós passamos isolados ou afastados da comunhão com o corpo, né, na presença da igreja, juntos, né, que isso não venha gerar em nós um sentimento de que estamos abandonados, que estamos deixados de lado. Não, é um tempo onde nós temos que buscar crescimento espiritual, é um tempo onde nós temos que buscar fortalecimento espiritual. E o fortalecimento espiritual vem através da sua palavra, vem através da oração, da dedicação ao nosso Senhor. Por isso que nós falamos sempre, nós temos que aprender primeiramente a ter comunhão com o nosso Deus dentro da nossa casa, junto com a nossa família. E assim, quando nós estivermos junto em corpo, nós continuarmos tendo mais facilidade em estar juntos, em ter comunhão com nossos irmãos. Então que nós possamos continuar a nos empenhar, nós possamos continuar a buscar, achar tempo, durante esse tempo de isolamento, achar tempo de busca, de dedicação, de empenho em crescimento. Crescimento espiritual, crescimento da palavra, crescimento em sabedoria e em direcionamento do nosso Espírito Santo. Não querendo atropelar as coisas, mas sim deixar com que Ele continue a ministrar o nosso coração. Amém? Então que tudo seja realmente para a honra e glória do Senhor, que esse culto seja para que Ele seja engrandecido através da nossa vida e que Ele possa ser exaltado acima de todas as coisas. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos louvar e glorificar o Senhor, bendizer o Seu nome, Pai. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado que o Senhor tem realmente nos conduzido debaixo da proteção do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a manifestar a presença do Senhor. Que o Senhor continue a falar firmemente ao coração de cada irmão, cada irmã, Senhor. Que todos possam receber sempre o direcionamento, principalmente do Teu Espírito Santo, Senhor. Em todas as decisões e tudo aquilo que precisa ser colocado à frente, Deus, que nós possamos sempre buscar em Ti, através da Sua palavra, através da oração em Ti, Pai. E que o Senhor se revele, Pai. Que nós possamos continuar, Deus, a perseverar, que nós possamos continuar a nos empenharmos, Deus, em crescer em sabedoria, em discernimento, em dedicação à Sua palavra. Que nós não venhamos a olhar para as circunstâncias, Deus, as coisas que se passaram, até esse fato do isolamento, de não estarmos juntos. Que nós não venhamos a nos decepcionar ou não venhamos a desanimar, mas sim que nós venhamos firmar a nossa vida em Ti e saber que o Senhor está no controle e isso venha nos fortalecer para quando nós pudermos nos reunirmos novamente como corpo dentro de um templo, ali nós possamos adorar ao Senhor afinco, com o coração engrandecido e fortalecido pelo Senhor, Pai. Cuida de nós, Pai, nesses momentos, que nós possamos sempre ter um toque especial do Senhor e que a Sua palavra continue a falar firmemente no nosso coração, que nós possamos dar espaço e liberdade ao Senhor a ministrar sobre nós. E que tudo nessa noite, Deus, seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queremos dar continuidade, a esse momento. Eu queria só continuar incentivando, como sempre falo aqui, Continue a participar conosco das nossas lives ainda durante esse tempo. Que você tenha algum pedido de oração, algo que você queira colocar na presença do Senhor, participe conosco na terça-feira, lá no nosso culto de oração, onde estamos tendo esse tempo tanto de palavra, de louvor, mas principalmente para poder orar, estar orando junto, intercedendo uns com os outros, e assim o nosso Senhor possa se revelar da forma como Ele achar melhor, e assim ministrar os corações de cada um. Tem sido bênção, eu creio que o Senhor tem agido de uma forma maravilhosa, tanto nas nossas vidas quando estamos participando, mas principalmente creio também na vida de cada um que tem participado conosco. Nós somos muito gratos por isso. Então participe conosco nas terças-feiras, às 8 horas, no Facebook da Igreja Boas Novas. Estamos sempre juntos lá,
e esperamos vocês junto conosco, tá bom? Quero também continuar agradecendo, né? Estamos iniciando o nosso mês, mas quero sempre agradecer, sempre pelos dízimos e ofertas, né, que tem nos ajudado a sustentar, né, a nossa casa, sustentar o templo do Senhor, o templo onde nós congregamos, né, suprindo as necessidades de tudo aquilo que é necessário para que tudo seja mantido corretamente como sempre foi. Que Deus continue a abençoar todos que têm participado dessa forma, também aqueles que necessitam, né, de algo, ou que necessitam de trabalho, necessitam de algo ainda para vir seu sustento, que em nome de Jesus o Senhor abra as portas, que o Senhor escancare as portas do céu e venha suprir suas necessidades. E assim como a gente sempre tem dito, nós estamos aí à disposição, caso você precise de algum auxílio, precise de alguma ajuda, né, nessas questões também, né? Estamos sempre abertos, né, a poder tentar ajudar da melhor forma para que todos possam ficar bem, né? Eu sempre coloco a minha vida à disposição, né? Sempre estou aí para que der e vier e que puder estar ao meu alcance, eu vou estar sempre estendendo e ajudando da melhor forma. Eu creio que isso é em toda a nossa igreja, em toda a nossa área aí que estamos envolvidos, tanto na parte espiritual como na parte administrativa da igreja. A parceria tem sido bênção do Senhor, e para que Ele também seja glorificado e, acima de tudo, para que cada irmão também possa ser cuidado durante esse tempo de isolamento. Amém? Qualquer coisa, nos procure, né? Não deixe de procurar por causa de orgulho, por causa de, às vezes, pensamentos assim de que eu acho que não sei o quê. Estamos aí, irmãos. Vamos continuar caminhando e firmados no Senhor juntos, né? Sempre podendo, assim, de alguma forma, nos firmarmos através dessa comunhão também, quando é necessário, principalmente quando há um momento de dificuldade. O momento da alegria é muito fácil, né? Às vezes a gente estar juntos, participando de algo, mas no momento de dificuldade, às vezes a gente tem, dentro do sentimento do homem, né, o homem carnal, às vezes tem um sentimento, às vezes, de impotência, de achar que não está conseguindo suprir, ou que por algum motivo não está conseguindo arcar com as circunstâncias reais do nosso lar, né? E às vezes gera um desconforto em nosso coração. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse desconforto saia da sua vida e que você possa, se for necessário, né, nos chamar, não só a mim como pastor, mas aqueles que fazem parte da comunhão da igreja. Eu creio que a nossa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja onde os irmãos estão aí com os ouvidos atentos, o coração aberto, escancarado, para poder abençoar a vida daqueles que precisam. Amém? Que Deus continue nos abençoar. Agora, irmãos, para nós continuarmos o nosso culto, hoje, né, em especial, nós vamos ir diretamente para o nosso louvor, né? Então eu quero convocar você, pedir a você, para que você, nesse momento também, onde o louvor sempre fala ao nosso coração, que você possa dar essa liberdade, que você possa convidar aí aqueles que estão com você para adorar o nosso Senhor através das canções. Eu creio também que o louvor cura, liberta, restaura, né, salva. A palavra do Senhor é ministrada através das canções. Então que você possa ter um tempo precioso com a sua família. Como sempre, no nosso curso sentido músicas especiais para as crianças. Tragam as crianças junto com vocês, para que elas possam receber também aquilo para elas, e que seja um tempo precioso. Dê espaço ao Espírito Santo para que Ele ministre firmemente o seu coração. Tanto já creio que Ele já está falando desde o início, mas principalmente também nesses momentos agora tão especiais que nossos irmãos têm preparado, né, junto, para que nós possamos adorar o Senhor através das canções. E hoje nós vamos estar com o nosso querido casal Voldair e Cíntia. Então fique com o querido casal Voldair e Cíntia agora nesse momento de louvor. Boa noite, igreja. Boa noite, galerinha do Bairro Novo. Hoje nós vamos louvar a Deus e vamos usar o nosso batuquinho. A mamãe ajudou você a preparar o batuque? O tamborzinho? Hoje eu vou tocar sozinha, porque o nosso coleguinha Enzo não quis participar, mas tudo bem, ele tá cansado hoje, a gente entende. Mas eu e você e o tio Quinho vamos cantar Como é Bom Ter Jesus no Coração. E se você não fez o tamborzinho, não tem problema, você pode fazer os gestos, que é bom, é muito bom ter Jesus no coração. Vamos lá? É bom, é muito bom, é muito bom
essa. Nós vamos fazer os gestos juntos. Vamos cantar essa? Que o sabão lava o nosso rostinho, o nosso corpo, mas também o sabão Jesus lava o nosso coração dos pecados. É isso que esse louvor fala, que o sabão de Jesus limpa o nosso coração do pecado. Vem comigo. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar, tudo Ele pode apagar. Pois nascemos para adorar ao Senhor, que possamos nos abrir, nos permitir que Deus venha e realmente transforme o nosso querer, transforme as nossas vontades, de acordo com a vontade dEle, com a vontade do querer dEle. Possamos adorar o Senhor durante esse louvor. Vem o Senhor a vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, a vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
versículos da Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que realmente possam adorar em espírito e verdade. Que possamos estar prestando atenção na letra desse louvor e cantando com o nosso coração realmente voltados para Deus. Eu sei que em casa muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor fazem com que a gente disperse, mas feche seus olhos, louve com o seu coração, adorando a Deus, que esse é o momento que preparamos para estarmos aqui oferecendo um culto de adoração, um culto realmente verdadeiro para o nosso Senhor. Separe esse momento para isso. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa ministrando louvor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Foi o amor ministrando louvor. Foi o amor. Quantas vezes você de repente acorda pela manhã ou passa o dia com o teu coração entristecido e ao ouvir uma palavra ou um louvor, aquela tristeza se transforma em alegria? Eu sempre costumo dizer que é a voz de Deus falando conosco e transformando aquela tristeza em alegria. E é isso que nós queremos cantar nesse próximo louvor. Que só de ouvir a voz do Senhor, a tristeza vai embora, o coração que estava triste volta a se alegrar e conseguimos mais uma vez vencer um dia. Que você possa abrir o teu coração e receber de Deus essa oração que você vai estar fazendo a Ele. Só de ouvir tua voz
de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Obrigado, querido casal. Obrigado mais uma vez, Voldai e Cíntia. Obrigado pela disposição de vocês, por poder nos conduzir nesses louvores abençoados. Que o Senhor continue a abençoá-los grandemente, que o Senhor continue a fortalecê-los nos caminhos do Senhor e que o Senhor continue a usar a vida de vocês através desse ministério, através do louvor, né? Que o Senhor supra todas as suas necessidades. E obrigado pela parceria que tem sido fiel, né? Tem sempre estado conosco de uma forma especial, né? E nós possamos ainda continuar a caminhar juntos aí por um longo tempo, debaixo do cuidado do nosso Senhor, debaixo da graça do nosso Senhor. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, queremos agora então partir para a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar firmemente no seu coração. Creio que foi preparada uma palavra que viesse realmente forte a nós durante esse tempo. E hoje nós temos um convidado especial mais uma vez, que já participou conosco através aí dos nossos cultos. E eu convidei novamente para ele trazer uma palavra. Eu creio que aquilo que ele colocou, que Deus colocou no seu coração, né, já ministrou a ele, creio que vai ministrar firmemente a nós também durante essa noite. Hoje nós teremos a participação do nosso querido pastor Marvin, lá direto de Pomerode, e eu creio que vai ser bênção em nossas vidas, né, porque você sempre foi um homem muito usado por Deus, e eu creio que continua sendo usado por Deus e vai ser usado por Deus para falar a nós durante essa noite. Amém? Então, fiquem agora com a palavra do Senhor através do pastor Marvin. Olá, querida igreja, que satisfação poder voltar a ter contato com vocês. Com muita alegria atendi ao convite do nosso querido pastor Marcelino e quero partilhar com vocês algo que Deus confiou a mim nesses últimos dias. Trago uma saudação e um abraço também especial da minha esposa Rejane para todos vocês também. Uma das coisas que tem ocupado a minha mente nesses últimos dias, e até tenho partilhado isso com algumas pessoas, inclusive com a igreja aqui em Pomerode, onde tenho a oportunidade de pastorear, é sobre tudo isso que nos cerca, o que nós estamos vivendo. E pensando em tudo isso, me veio a palavra tempo. Eu me lembro, algum tempo atrás, lá no início da pandemia, nosso discurso foi bastante enfático no aspecto positivo que tentávamos extrair da pandemia, da restrição, do isolamento, da necessidade de ficarmos em casa. E foi comum nós reconhecermos que de repente tínhamos tempo para as coisas. Me lembro de termos dito e termos comentado a respeito da oportunidade de estarmos juntos como família, da oportunidade de fazermos algumas tarefas em casa que já há muito tempo queríamos fazer, mas agora tínhamos tempo.
Me lembro de pessoas compartilhando: arrumei a minha casa, arrumei a minha gaveta, encontrei tempo para ler, encontrei tempo para conversar, encontrei tempo para assistir um filme que há tanto queria. E de repente nós tínhamos tempo, por conta de toda a restrição que nos cercava. O tempo passou, o tempo passou, e a pandemia ainda está aí, ela continua, mas muitos de nós já não tem mais muito tempo. Já tenho encontrado com frequência pessoas que têm me dito: estou sem tempo. Tenho convidado pessoas para uma visita, ou para algum aspecto, ou para uma reunião, enfim, e eles têm dito: olha, está difícil com o meu tempo. O que é que exatamente mudou nesse período? Por que agora, de repente, muitos de nós já não temos mais tempo? E refletindo um pouco sobre o tempo, nós encontramos também, à luz da palavra de Deus, algumas orientações importantes. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos enxergar é que Deus é o centro vivo de tudo que somos e fazemos. Ele é antes e depois, acima e por baixo de tudo. Se separarmos qualquer parte da nossa vida dele, nós teremos um saco vazio nas mãos. Separados dele, nada pode subsistir por si, e nada terá algum bem em si mesmo. Qualquer coisa que seja tirada do contexto divino deixa de ser substância. Nenhuma ideia, nenhum sentimento, nenhuma verdade, nenhum prazer pode existir por si mesmo. Então, quando nós, seres humanos, em nossa limitação, falamos de tempo, nós estamos falando sobre o aspecto cronológico relacionado ao tempo. Olhando no dicionário, a definição para tempo é duração relativa das coisas relacionadas ao ser humano, a ideia do presente, do passado e do futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, duração relativa das coisas que cria no ser humano essa ideia de presente, passado e futuro. É isso que define tempo para nós, sempre no aspecto cronológico. É possível que você em algum momento já tenha ouvido falar, e se não, eu quero lhe trazer essa notícia, de que nós, como seres humanos, limitados ao tempo cronos, ou seja, da cronologia, precisamos invariavelmente da ação de Deus em nossa vida. Então, toda vez que Deus se manifesta no nosso tempo, na nossa cronologia, nós temos como medir essas coisas, ou no mínimo tentamos medir essas coisas da intervenção, da ação de Deus. Por isso nós oramos a Deus, nós falamos para Deus, nós pedimos a Deus, nós compartilhamos a nossa vida com Deus, não é? Sempre na expectativa de que Ele intervenha, de que Ele faça as suas ações, e Ele as faz, quer nós vejamos ou não, mas sempre nesse aspecto da cronologia. Então nós dizemos: há tanto tempo atrás Deus fez isso, ou há pouco tempo atrás Deus fez isso, ou então hoje Deus está fazendo isso, ou então nós esperamos que Deus faça isso. Sempre nessa ideia da cronologia, ou seja, desse tempo que nos foi confiado. Agora, Deus tem um outro tempo. Deus tem o Kairos, que é uma outra definição para tempo, nesse aspecto do tempo de Deus. Então nós, nessa cronologia, vivemos e temos, volta e meia, uma inserção de Deus num tempo especial de Deus. Quem de nós já não pediu alguma coisa a Deus e não aconteceu eventualmente, ou então aconteceu num tempo diferente daquilo que nós estávamos esperando, mas não necessariamente aconteceu fora do tempo de Deus? Então nós precisamos, como seres humanos, e depois, num segundo momento, nós como cristãos, que é assim que nós nos entendemos, entender que Deus intervém em nossa vida, Deus intervém na história, num tempo diferente do que o nosso, e nós precisamos entender isso. É daí que nós usamos com certa frequência, à medida que vamos caminhando em nossa vida cristã, a expressão
As coisas acontecem no tempo de Deus. Então é no tempo de Deus que as coisas certas acontecem na nossa vida. Toda vez que nós queremos apressar alguma coisa e dizer que Deus tem que fazer da maneira que Deus tem que fazer, é possível que nós queiramos antecipar algo ou até mesmo atrasar algo, que na verdade Deus tem preparado para nós no tempo certo. Então eu não preciso dizer as coisas para Deus, eu não preciso pedir as coisas para Deus, porque elas vão acontecer no tempo certo. Não é bem por aí. Nós temos a liberdade, nós temos a oportunidade de expressarmos as coisas relacionadas à nossa vida, os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas necessidades a Deus. Ele nos dá essa liberdade. Mas o que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós trazemos para Ele, e Ele vai avaliar, Ele vai olhar, aliás, Ele já está olhando por nós, mas tem prazer em ouvir os seus filhos, Ele vai nos responder no tempo certo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus em nossas vidas. A pergunta cabe nesse momento o que é que nós fazemos com o tempo? O que é que nós fazemos com o tempo que nós temos? O que é que nós fazemos com o nosso tempo? Toda vez que nós nos perdemos um pouquinho na nossa cronologia ou na aplicação do nosso tempo, alguns sinais evidenciam isso. Sinais como um lugar de trabalho, uma mesa de trabalho, um ambiente de trabalho um tanto desorganizado. Isso não tem a ver com a pessoa que é detalhista e toda sistemática na sua organização, a outra que é mais relaxada. Tem a ver com uma pequena confusão no nosso ambiente de trabalho, no nosso lugar de trabalho, no entorno do nosso ambiente de vivência. Outro sinal é que quando o nosso trabalho, ou aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos, não é ou não reflete toda a qualidade ou toda a capacidade que nós, em situações normais, poderíamos apresentar. Sinais de que alguma coisa em relação ao nosso tempo está aquém ou está deixando a desejar. Outro sinal é quando nós acabamos investindo a nossa energia, o nosso esforço em tarefas menos significativas, menos relevantes, apenas para nos dizermos ou para nos aquietarmos interiormente de que fizemos alguma coisa. Não sei se percebe o que eu quero dizer aqui. Há coisas muito importantes a serem feitas, mas nós fazemos coisas da periferia para nos contentarmos, ou seja, para maquiarmos algo que lá dentro nós sabemos que não está legal. Sinal de que nós estamos com o nosso tempo um tanto bagunçado, desorganizado ou fora de um contexto do ritmo. Outra coisa que reflete a nossa dificuldade em relação ao tempo é a baixa qualidade de comunhão, de intimidade com Deus. Você logo percebe quando a tua comunhão com Deus, quando a tua intimidade com Deus está sofrendo, há uma consequência disso no restante da nossa vida. Basta você olhar para o aspecto da família. O teu ambiente familiar, o teu relacionamento familiar, seja com cônjuge, seja com filho, com pai, com irmão, enfim, sofre alterações significativas se o teu mundo está um tanto desorganizado. A paciência não é a mesma. A aceitação de uma observação de alguém da família em relação a alguma coisa que eu deveria fazer, normalmente vem ou tem um retorno de irritabilidade ou algo do gênero. Então isso tudo mostra, tudo isso reflete a nossa má qualidade de gestão do nosso tempo, não é? E por conta disso é que nós mesmos acabamos por nos tornarmos insatisfeitos conosco mesmo. Então toda essa questão do tempo tem esses reflexos. E o que nós precisamos fazer é voltarmos a ter uma coerência, a termos uma harmonia, a termos um entendimento nosso dentro do aspecto de tempo, ou do nosso tempo, da gerência do tempo de cada um de nós. E de novo, eu não quero dizer que eu preciso ser extremamente organizado, tudo detalhado. Isso é peculiar para algumas pessoas e não tanto para outras.
Eu posso até ser um pouco mais relaxado com as coisas, mas ter tudo de uma certa maneira em andamento, ou seja, numa sequência. Isso é extremamente importante. Alguém disse que nós deveríamos lidar com o nosso tempo, com o tempo que nós temos, da mesma forma como se lida com o dinheiro. Ou seja, o mesmo cuidado que se tem com o dinheiro deveria se ter com o tempo. Eu não sei se a comparação vale, mas de alguma forma ela traz, no mínimo, um ponto de reflexão. Eu quero voltar para a palavra e ler com vocês, e esse é um dos textos que eu quero enfatizar nesse momento, que nós encontramos em Efésios capítulo 5, no verso 15, 16 e 17, onde nós lemos assim, Efésios capítulo 5, verso 15 em diante: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Numa outra tradução diz, aproveitando o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Palavra abençoada do nosso querido apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O recado é esse, da palavra de Deus para nós, quando nós refletimos sobre o tempo. Tenham cuidado, o zelo, o cuidado é muito importante em relação ao uso do tempo. Ele fala de que não devemos ser insensatos, mas sábios. Ou seja, não trate levianamente com os aspectos da tua vida relacionados ao tempo, aquilo que cerca você, mas seja sábio, tome cuidado, seja zeloso. E claro, a indicação é evidente e natural na análise de Paulo, quando ele diz assim: orientem as coisas para o Senhor. Ou seja, tenham no Senhor o centro das coisas ligadas a vocês e ao tempo de vocês. É como se ele repetisse em outras palavras a palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas. E olha que Jesus tinha falado de uma série de outras coisas. Tinha falado da preocupação com a vestimenta, tinha falado da preocupação com o alimento, com o que beber, enfim, toda essa preocupação, para depois dizer assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, centralizem a vida de vocês, harmonizem a vida de vocês no Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas. É como se Paulo agora estivesse no alerta dele de que nós tenhamos cuidado com a maneira como vivemos, não como insensatos, mas como sábios, relembrando essa palavra de Jesus, dizendo assim: busquem centralizar, harmonizar a vida de vocês com o Senhor. Queridos, é fato, e a gente tem percebido isso durante o tempo de pandemia também. Aqueles que mantêm uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento saudável com o Senhor, com a sua palavra, acabam percebendo, acabam refletindo isso na sua vida também. Como o contrário também é verdade. Ou seja, aqueles que relaxam, aqueles que se desinteressam, aqueles que de alguma forma aceitam a pressão de fora sobre suas vidas agora, e não mantém essa intimidade, essa comunhão próxima com o Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito, eles acabam sofrendo essa pressão também. Eu quero fazer uma pergunta a você em relação ao tempo e a aproveitar o tempo. E logo, claro, com a pergunta você vai entender onde eu quero chegar. Mas a pergunta é essa: o que você faria ou como você usaria seu tempo se fosse dado a você, ou fossem dados a você 3 anos para impactar o mundo, para impactar, para influenciar de alguma forma o mundo? Repito a pergunta: o que você faria, como você usaria o tempo se lhe fossem dados 3 anos para influenciar, para impactar o mundo? E como eu disse antes, é óbvio que você já entendeu aonde eu quero chegar. Houve alguém, e esse alguém é a nossa referência agora para essa segunda parte da mensagem, na conclusão dessa ideia, que nos é um exemplo claro e evidente de como aproveitar o tempo.
que é o nosso querido Senhor Jesus. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus, e lendo a Bíblia, nós ficamos impressionados, ao menos eu fico impressionado com a vida e a obra de Jesus, também em relação ao seu tempo. Jesus sofria constantes pressões. Jesus estava o tempo todo, de alguma forma, direta ou indiretamente, sendo observado, sendo vigiado, sendo acompanhado pelos seus amigos, por aqueles que gostavam dele, por aqueles que andavam com ele, por aqueles que não queriam perder uma oportunidade sequer de estar perto de Jesus para aprender com ele, por pessoas curiosas em volta dele, pessoas que tinham visto ou tinham ouvido falar de um milagre, de uma ação, de uma intervenção, de um ensinamento diferente daquele que eles tinham entendido ou ouvido até então dos seus religiosos. Mas também ele estava cercado de inimigos, de pessoas que, ou por inveja, ou por qualquer outra razão e motivo, queriam de alguma forma encontrar nele algo que lhe pudesse condenar, algo que pudesse ser usado por eles para dizer para aqueles que tanto falavam desse Jesus: ah, mas não é tudo isso, esse Jesus não é tudo isso. E essas pessoas cercavam Jesus, e mesmo assim, mesmo com toda essa vigilância, todo esse cerco em torno de Jesus, toda essa pressão em torno de Jesus, nós não vemos Jesus se apertando no quesito tempo. Jesus administrou muito bem o tempo que lhe fora confiado. E eu quero ressaltar 3 aspectos que podem e devem ser exemplos para mim e para você em relação ao tempo de Jesus. Primeiramente, nós vemos na vida de Jesus uma clareza quanto à sua missão. Jesus era preciso, Jesus tinha um alvo claro, evidenciado nas suas ações e nos seus gestos. Jesus, toda vez que corria algum risco, algum perigo de ou exaltar-se ou ser exaltado, ou então ser comprimido, oprimido, de ser destacado ou então esquecido, Jesus fazia questão de manter o foco da missão, daquilo que de fato ele veio fazer. Nada tirou Jesus do centro da sua missão. Queridos, e essa dica é extremamente importante para nós quando lidamos com a questão do tempo e dos conselhos que a palavra de Deus nos dá. Quanto você e eu já entendemos a respeito da nossa missão, do que de fato importa na nossa vida, o para que de fato nós vivemos, o que de fato é importante. Muitas vezes nós somos engolidos pelo urgente, pela pressão do urgente, pela tirania do urgente, e deixamos o que é importante, o que é a prioridade de lado, em todos os aspectos da nossa vida. Então Jesus tinha clareza quanto à sua missão. Nós vemos isso na ocasião da Páscoa, quando ele está sendo acusado, quando ele é preso, quando ele é maltratado, quando ele é morto. Nós vemos ele mantendo a sua missão, nada podia abalar. Nós vemos isso, por exemplo, também na visita dele ao nosso querido Zaqueu. Uma multidão em volta de Jesus, uma multidão querendo ouvir Jesus, e diante de Zaqueu, Jesus deixa toda aquela multidão e segue para a casa de Zaqueu. Acontece todo aquele momento transformador na vida de Zaqueu, e quando Jesus sai dali, a Escritura diz para nós que ele faz questão de primeiro ressaltar que nesta casa onde ele esteve agora, houve salvação, e aí acrescentar, dizer que o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Resumidamente, essa é a minha missão, esse é o meu foco. E queridos, nós precisamos entender isso.
Nós saberemos lidar melhor com o nosso tempo quando nós entendemos a nossa missão. E você e eu vamos encontrá-la em Jesus, ou a partir de Jesus, a partir da palavra de Deus, a partir da ação do Espírito Santo em nossa vida. Segunda dica, o segundo ensinamento que Jesus nos deixa. Ao mesmo tempo que ele tinha clareza da sua missão, ele também tinha consciência das suas limitações. Jesus não abraçava tudo de uma vez só. E isso é muito interessante. Jesus se tornou homem, ele sofreu dores, ele sofreu fome, ele teve sono, as mesmas limitações que você e eu temos como seres humanos. Por isso, por ter ciência da sua limitação, Jesus precisava tantas vezes daqueles momentos a sós com o Pai. Volta e meia a gente lê na palavra de Deus que Jesus se afastou dos demais, ou então passou uma noite em comunhão com o Pai, conversando com o Pai, renovando as suas forças, contando ao Pai da sua limitação humana, contando ao Pai da necessidade de ter a aprovação dele, buscando no Pai a sabedoria e o entendimento e o discernimento do momento certo de dizer: a tua fé te salvou, ou então em nome do Pai você vai ser, e assim por diante. Você percebe? Jesus tinha ciência, tinha consciência da sua limitação. Ele tinha se preparado para isso. E ele buscava no Senhor esse tempo, tanto de preparo como de reabastecimento diante das suas limitações. Quantas vezes você e eu nos apertamos com o tempo, não cumprimos as nossas promessas em relação a compromissos e outras coisas mais, porque queremos abraçar tudo. Nós precisamos aprender com Jesus a termos consciência da nossa limitação. E seremos muito mais produtivos e, consequentemente, muito mais felizes também e usados por Deus. Clareza da missão, ciência ou consciência da limitação. E em terceiro lugar, um terceiro conselho, uma terceira característica clara que a gente vê em Jesus em relação ao tempo, é que ele separava momentos especiais para os que eram mais próximos dele. Os discípulos eram estes, não é? Os mais próximos dele. E ao mesmo tempo que eles estavam envolvidos com todo o ministério de Jesus, muitas e muitas vezes Jesus separava tempo para estar com eles, porque ele sabia de que o seu ministério, de que a sua vida, de que o seu tempo tinha um começo, um meio e um fim aqui sobre a terra, e que ele precisava transmitir aos seus mais próximos, dar atenção aos mais próximos, cuidar daqueles que eram mais próximos dele, que iriam dar continuidade. Queridos, quanto tempo nós investimos naquelas pessoas que são mais próximas a nós? O cônjuge, os filhos, familiares, amigos mais próximos, e aqueles que atuam e servem no ministério, aqueles que Deus confiou a você, os teus liderados. Jesus dedicou tempo especial, Jesus abriu mão, Jesus abdicou de uma série de coisas para ter tempo para aqueles que eram mais próximos a Ele. Apesar de muitas pessoas em volta de Jesus, apesar de muitos compromissos que Ele agendava ou que outros agendavam para Ele, Jesus tinha tempo e separava tempo para cuidar daqueles com quem Ele partilhava o seu dia a dia. Jesus dedicava as suas melhores horas a estas pessoas. O fato, queridos, é que Jesus sabia o que era verdadeiramente importante, quais eram suas prioridades, e isso fica evidente na sua vida e por conseguinte também no resultado do seu ministério, da sua vida aqui sobre a terra. E por essa razão, queridos, é que Jesus nunca se viu apertado por causa do tempo. E nós? O que é que nós podemos dizer a esse respeito? Em relação ao tempo que nós temos. Quanto tempo nós temos
e nós teremos que olhar para frente, o tempo que nós ainda temos. Eu não posso mais olhar para trás, para o tempo que eu já vivi, que eu já gastei, que eu já ocupei, porque esse não volta mais. Mas quanto tempo nós temos? Então, no mínimo, isso nos dá a oportunidade de, à luz da palavra de Deus e sob a influência carinhosa e doce do Espírito Santo, sermos orientados para um melhor aproveitamento do tempo daqui por diante. Tudo indica, o que nos cerca, os sinais dos tempos, de que o tempo está indo para o fim, de que a volta do Senhor Jesus está muito mais próxima do que jamais visto ou observado. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos viver intensamente os nossos dias, aproveitar ao máximo o tempo, e é esse o conselho que Paulo dá aos de Éfeso, mas subjugarmos, entregarmos o controle da nossa vida, do nosso tempo nas mãos do Senhor, que tem tudo no seu controle. Nós vamos continuar vivendo aqui no nosso Cronos, conforme a nossa cronologia, mas o Kairos de Deus virá a nós, ou seja, a ação de Deus, no tempo de Deus, na manifestação de Deus em nossa vida, será recebida por nós e fará toda a diferença para cada um de nós. Eu quero terminar convidando você para orarmos a respeito disso. Curve sua cabeça, feche seus olhos se possível e ore comigo nesse momento, confiando ao Senhor o tempo que você tem e pedindo a Ele clareza, discernimento de como aproveitar, de como ser sensato neste tempo que nós vivemos, de agir com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa reflexão. Nós vivemos tempos diferenciados, jamais vividos antes, por nós, a nossa geração. E se faz tão necessário, Senhor, que nesse tempo nós sejamos sábios no uso do tempo. Que o tempo de Deus, que o agir de Deus, que o Kairos de Deus em nossa vida continue manifestando o desejo e o querer. E que a nossa vida se amolde, se assemelhe cada vez mais com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com o agir de Deus, com o intervir de Deus em nossas vidas. Que essa querida igreja, que este querido povo que me ouve nesse momento, Pai, possa perceber nesse instante o derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor cercando a vida deles e da palavra de Deus fundamentando suas escolhas e decisões. Que o querido Espírito Santo conceda a cada um o discernimento e o entendimento deste tempo e daquilo que nos cabe entender agora. Nós confiamos nisso e nós oramos por isso. E o nosso desejo é, Senhor, que a nossa vida se ajuste ao tempo de Deus, que o relógio da nossa vida esteja sempre ajustado ao relógio certo do tempo de Deus, das coisas de Deus. Nós somos gratos pela oportunidade de partilharmos a palavra dessa maneira e nos confiamos aos cuidados de Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe a vocês e quem sabe até um próximo encontro em algum tempo destes. Que Deus nos abençoe. Um abraço grande. Obrigado, pastorzão. Obrigado, pastor Marvin, por mais esse privilégio, essa oportunidade de poder ouvir você ministrando a palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez pela sua disposição em participar com a gente. Fico muito feliz, em poder vê-lo, mesmo que seja através de vídeo assim, mas eu creio que o Senhor tem cuidado de vocês, o Senhor tem usado a vida de vocês grandemente aí no ministério onde você está servindo em Pomerode. Que o Deus continue a suprir suas necessidades, continue a abençoá-lo, continue a cuidar de vocês de uma forma especial. Mande um grande abraço para a nossa querida irmã Rejane, que em nome de Jesus Deus continue a se manifestar de uma forma maravilhosa na sua família. E obrigado sempre por estar aí com essa disposição em atender esses pedidos que nós temos feito, em poder participar conosco. Que em nome de Jesus nós também possamos logo, quem sabe, nos encontrarmos, possamos
estar presencialmente, né, juntos, de alguma forma, tanto você aqui, né, ou quando estiver em Curitiba, quando nós retornarmos e você poder ministrar dentro, né, da nossa igreja, e assim quando também pudermos um dia estar passeando por aí em Pomerode, poder nos encontrar e sempre ter uma boa comunhão como sempre tivemos, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela sua vida e mais uma vez obrigado pela palavra, obrigado que realmente eu creio que falou firmemente no nosso coração. Sabemos que esse tempo, né, que foi usado, esse tempo que nós paramos para refletir, né, e às vezes agora nós já estamos perdendo, parece que o tempo novamente, e que nós possamos saber utilizar o nosso tempo, principalmente para usufruir daquilo que Deus quer da nossa vida, né? Que possamos realmente ser sábios, que possamos buscar na palavra, que possamos buscar entendimento na vontade de Deus durante esse período. E que realmente todos nós cremos que aquilo que foi ministrado a nós durante essa pregação, eu creio que realmente falou a nós sobre essa limitação que às vezes nós mesmos colocamos em relação ao nosso tempo. Obrigado, querido pastor, né? E que realmente nós ficamos muito felizes de ter você conosco. E, como eu disse, oportunidades para frente aí, caso nós continuamos, nós teremos novamente, e eu entrarei em contato novamente com você, e eu creio que você sempre vai ter esse coração, né, dedicado a poder participar com a gente. Obrigado mais uma vez. Irmãos, louvo a Deus, agradeço a Deus por todo esse tempo, agradeço a Deus por todo esse momento. Eu creio, né, que o Senhor falou ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Que nós possamos realmente entender esse tempo do nosso Senhor, buscar entendimento, buscar sabedoria, para que realmente possamos usufruir de uma forma debaixo da vontade de Deus, né? Como foi até a palavra do pastor, foi dita de que antes achávamos que era um período de tempo para nós pararmos, e agora já é um período onde nós sabemos como lidar com o tempo novamente, e nós sempre lutamos com a palavra tempo. Achamos até que o dia já não tem mais 24 horas, né? Já diminuiu o tempo, mas que nós possamos buscar sempre direcionamento através da vontade e da palavra de Deus, para que nós não venhamos atropelar o tempo, né? E que em nome de Jesus o Senhor continue a se revelar na nossa vida, e que nós possamos buscar afinco a vontade dele através da sua palavra, e que você possa, durante todo esse período, que você tenha ouvido a palavra do Senhor, que você tenha recebido a palavra do Senhor, que você possa ter dado espaço ao Espírito Santo para que você fortaleça a sua vida nele e você possa lidar melhor com o seu tempo, principalmente na vontade e na direção do nosso Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso culto e para que nós possamos, né, continuar a ter um restante de noite abençoado e uma semana que vai se iniciar também abençoada pelo nosso Senhor. Amém? Amado Deus, nós queremos louvar, queremos glorificar ao Senhor, queremos bendizer o seu nome. Obrigado, Deus, por esse privilégio, obrigado mais uma vez por esse tempo precioso que o Senhor nos proporcionou aqui, Deus, onde podemos usufruir de uma comunhão gostosa com os irmãos. Creio que cada um da sua forma, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, mas o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor ministrada a nós, que nós possamos refletir em tudo aquilo que é colocado a nós, é direcionado a nós, nós possamos tirar bom proveito disso, Senhor, mas acima de tudo colocar em prática nas nossas vidas. Que nós possamos enxergar e olhar para tudo aquilo que nós já ouvimos a palavra do Senhor e acima de tudo nos deixar ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo através disso. Nos se revele em nossas vidas, Deus, de uma forma especial. Usa nossas vidas de uma forma especial aonde nós formos, Deus, que nós possamos ser bons testemunhos do Senhor. Possamos mostrar às pessoas através das nossas ações, através do nosso falar, mas com afinco debaixo da direção da Sua palavra, Deus. Nos dê sabedoria, discernimento,
ousadia e poder nas suas mãos, Pai. Mas para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, não para que nós viemos ser colocados acima de alguma coisa, não, Senhor, mas para que o Senhor seja colocado acima de todas as coisas, Pai. Obrigado mais uma vez, Deus, pela vida do pastor Marvin, da sua família. Obrigado pela sempre a parceria, a dedicação de participar conosco. Cuida do seu ministério, Senhor, cuida da sua família. Em nome de Jesus, ele continue, Deus, sendo abençoado pelo Senhor e cuidado pelo Senhor, e o Senhor continue a usar a vida dele, Deus, para ministrar o coração das pessoas que estão junto com ele lá na igreja, Senhor. Abençoa eles de uma forma maravilhosa, Pai. Também entregamos toda a nossa igreja, todos os nossos membros, todos aqueles que também estão assistindo durante essa noite. Que todos possam estar debaixo da graça, debaixo da direção do Senhor, Pai. Nos abençoe no restante desse domingo, que seja um restante de domingo abençoado, uma noite de domingo abençoada, na comunhão com o Senhor e com a família. E entregamos a semana que vai se iniciar. Que nessa semana o Senhor se revele nas nossas vidas e se revele através das nossas vidas a outras pessoas que vão passar junto conosco, aonde nós formos, Pai. Que nós possamos realmente refletir ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos, minhas queridas. Que vocês tenham uma excelente noite e uma semana abençoada na graça e na paz do nosso Senhor. Tenham uma boa noite em nome de Jesus.